Acho que agora foi. Sim. Então, informo a todos que a partir desse momento a aula passa a ser gravada. Então, oficialmente, nós iniciamos mais uma aula da equipe Fractal. Nessa noite com o professor e colega Leonardo Rinsa, da unidade de contagem. Um grande colega, colaborador, muito colaborador do GTMAT. Leonardo, boa noite a todos aqui na sala, os alunos. Boa noite. Eu vou me despedir de vocês, então, e desejo a todos aí uma excelente noite. Tá, joia. Obrigado. Meninos, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo aí? Apareceu para vocês aí a tela do compartilhamento? Sim ou não? Apareceu sim, professor. Isso. Então, gente, nós vamos começar aí agora, né? Como o professor Cristiano disse, eu sou o professor Leonardo, né? Sou da unidade contagem aqui do Cefet. Vocês vão me desculpar um pouco, eu tô meio gripado, né? Minha voz está um pouco rouca hoje, tá? Mas tá dando aí para ouvir, né? Então, gente, hoje nós vamos falar aí mais um pouco aí sobre Olimpíadas, né? De matemática. Nós vamos falar sobre equações, né? Então, eu gosto primeiro de fazer aí uma introdução teórica rapidinho, né? Para a gente falar um pouco aí sobre o que é o assunto que a gente vai tratar hoje. E depois nós vamos resolver algumas questões aí de Olimpíadas de Matemática, né? Principalmente da UBMEP. Vamos resolver juntos aí questões que recaem em equações, que são muito comuns, né? Essas questões aí nas Olimpíadas de Matemática, tá? Principalmente questões que caem em equações do primeiro e do segundo graus, né? Bom, então vamos começar aí. Então, nessa primeira página aí está a apresentação, né? Eu sou da unidade de contagem do departamento lá de formação geral, tá bom? Bom, primeira coisa, então, vamos definir aqui rapidinho, né, gente, o que são equações, né? Para isso, a gente vai falar de dois conceitos aqui importantes da lógica, né? É o conceito de expressão e de sentença. Então, olha o primeiro conceito aí para vocês, ó. Expressão, a gente chama na matemática, né, de expressão, um enunciado assim, sem sentido completo. Ele só tem sujeito, não tem predicado, né? E veja que a expressão é uma afirmação que você não pode dizer a priori se é verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, se eu te falo assim, 2 mais 5, essa afirmação é verdadeira ou falsa, né? Quer dizer, nós não temos como afirmar que 2 mais 5 é um enunciado incompleto, né? Não tem verbo, veja. Para ser um enunciado completo, a gente fala assim, 2 mais 5 é igual a tanto, ou é maior que tanto, né? Teria que ter um verbo aí e um predicado na sua oração, né? Então, a gente fala que expressão é isso, é um enunciado matemático sem sentido completo, tá bom? Alguma dúvida? Então, você está vendo aí vários exemplos de expressões, né? Aí na sua tela, tá? Qualquer coisa, gente, que vocês não entenderem, etc., vocês podem me parar aí no meio do caminho, tá? Porque quando eu estou explicando aqui, eu não estou vendo a tela com vocês, não, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me parar. Então, você pode ter expressões, gente, sem incógnitas, né? Sem letras, ou você pode ter as expressões com letras, né? Por exemplo, aqui, ó, 4y mais 9, 2x menos 5, né? Essas de baixo aqui são expressões com variáveis, com incógnitas, né? Com letras. Essas de cima aqui são expressões sem letras, tá? Verdade, né, gente? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando mais de incógnitas, né? Variável, alguns autores usam assim como sinônimo, né? Incógnita e variável. Mas eu gosto de usar o termo variável quando a gente está falando de função, né? Porque aí é uma coisa, é uma letra que vai variar realmente por vários valores, né? Aí nós temos incógnitas, tá bom? Bom, então isso é uma expressão. Já a sentença é um enunciado matemático completo, tá? Tem sujeito e tem predicado,
né? A sentença matemática, gente, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Então, veja, nós temos aí dois tipos de sentenças matemáticas, tá? Então, nós temos as sentenças fechadas. A sentença fechada, gente, é aquela que é sempre verdadeira ou sempre falsa, né? Ou seja, ela não tem letras, ela não tem incógnitas, tá bom? Então, por exemplo, se eu te falo essa sentença aqui, ó, 2 mais 5 é igual a 9, essa é uma sentença fechada, né? Não tem letras, não tem incógnitas, e além disso é uma sentença fechada falsa, né? A gente sabe que essa é uma sentença falsa. Você pode a priori aqui saber que é falsa, né? Então, uma sentença pode ser verdadeira ou falsa. Depois você pode analisar cada uma dessas sentenças aqui e verificar se é verdadeira ou falsa, né? Então, veja que para ter sentença, gente, tem que ter predicado aqui, ó. É igual a 9. É igual a menos 16. Tá vendo? Tem o verbo, né? E tem o resto da sentença. É menor que 3. É diferente de 4. Essas são sentenças, tá? E a sentença aberta, gente, é aquela que tem letras, tem incógnitas, né? Ela pode ser verdadeira ou falsa. Depende do valor que você dá para a sua incógnita, tá bom? Então, veja só, 2x menos 5 é igual a menos 2. Essa é uma sentença aberta, né? Porque tem aqui uma incógnita, ó, tem uma letra. Ela vai ser verdadeira, né, para um valor de x, né? A gente pode resolver essa equação e ver que essa sentença aqui vai ser verdadeira para x igual a 3 meios, né? 1,5, 1,5. Aí 2,5, né? Agora, já para outros valores de x, ela vai ser uma sentença falsa, tá? Então tá aí, sentença é um enunciado matemático completo, com sujeito e predicado. A sentença pode ser fechada, quando ela não tem letras, não tem incógnitas, ou ela pode ser aberta, quando ela tem incógnitas, tá? E aí vem o conceito aí que a gente quer trabalhar hoje, que é o conceito de equação. O que que a matemática a gente chama de equação? Tá aí escrito para vocês, ó. Equação é uma sentença aberta expressa por uma igualdade, tá? Então tem que ser sentença, tem que ter sujeito e predicado, né? Tem que ser aberta, tem que ter letras, né? Tem que ter incógnitas e tem que ter uma igualdade, ó. Tem que ser expressa por uma igualdade, tá bom? Então estão aqui para vocês vários exemplos de equações. Aqui tem uma equação do primeiro grau, né? O primeiro exemplo aqui, ó. É uma equação do primeiro grau com uma variável só, com uma letra, né? Com uma incógnita, x, tá? No segundo exemplo, você tem uma equação com duas incógnitas, x e y, tá bom? No terceiro exemplo, você tem uma equação aqui do terceiro grau, com a incógnita a, né? No quarto exemplo, você tem uma equação logarítmica, tá bom? Então, gente, como eu disse para vocês, ó, nas Olimpíadas de Matemática aí, né, principalmente a OBMEP e a OMIF, né, eu gosto muito de trabalhar com a OBMEP, né, que é a mais famosa, né, é a Olimpíada de Matemática das escolas públicas, né. Inclusive, não sei se vocês estão lembrando, né, a data da OBMEP já é na próxima terça-feira, né, no dia 7 de junho, não é isso? Então, não percam a data, né? Uma oportunidade interessante. E nós temos também a OMIF, né? Eu não sei se vocês já participaram aí nas escolas, né? Nos Cefetes de vocês, né? Ou nas escolas, quem não é aí do Cefet. A OMIF é a Olimpíada de Matemática das Instituições Federais. Já participaram aí alguma vez da OMIF? Sim ou não? Então, gente, quando eu fizer uma pergunta, pode escrever no chat, né? Pode falar o que vocês quiserem, tá bom? Conhecem a OMIF? Alguém já viu questões da OMIF? O pessoal está meio tímido aí hoje, né?
Mas tudo bem, gente. Então, hoje, nós vamos resolver aí algumas questões das Olimpíadas de Matemática que recaem em equações. Principalmente, na verdade, a gente vai trabalhar só com esses dois tipos de equações, tá? As equações do primeiro grau, em que o maior expoente do x é 1, né? E as equações do segundo grau, em que o maior expoente do x é 2, tá? Ora, resolver essas equações, vocês já estão cansados de saber, né? Desde o ensino fundamental aí, você trabalha resolvendo equações do primeiro e do segundo grau. Mas o que é interessante, né, gente, é a gente saber montar a equação a partir do problema, né? Então, o que nós vamos dar aqui hoje são algumas dicas para a gente montar, né, a equação, porque, veja, dificilmente você vai ter uma questão lá na OBMAP te pedindo assim, ó, resolva tal equação. Né? Você não vai ter uma questão desse tipo. O que você vai ter um problema onde você vai ter que montar uma equação e usar aquela equação como ferramenta, né? Para você resolver o seu problema. Não é mesmo? Bom, então eu escrevi aí para vocês, né? E claro que essas dicas aí não são fixas, né? Às vezes a gente vai, dependendo do problema, né? A gente vai modificar um pouco aí essas dicas. Mas os dois passos mais importantes aí, ó, para você resolver um problema que envolva equações, é esse aí, ó, são esses aí. Em primeiro lugar, gente, você tem que identificar a incógnita, ou às vezes as incógnitas do problema, né? E nomear essas incógnitas. Então veja, muitas vezes o aluno começa, né, pega um problema, chama aí de x, de y, começa a montar um monte de equações, mas depois ele se perde lá no meio do caminho e ele não sabe nem o que significa aquele x e aquele y, né? Então é um passo importante, ó. Leia o texto do problema e identifique a incógnita ou as incógnitas, né? O que eu vou chamar de x, o que eu vou chamar de y, o que eu vou chamar de z, né? Escreva isso mesmo, entendeu? Então, por exemplo, x é a idade do João, y é o preço do alimento tal, né? Escreva mesmo o que é a sua incógnita primeiro para você não se perder, tá? E aí, gente, uma coisa interessante é que a incógnita, né, geralmente, ela é te dada na pergunta do problema. Então, você olha para a pergunta da questão. O que aquele problema está te perguntando? Geralmente, ali é que você consegue achar suas incógnitas, tá? Bom, depois que você nomeou a sua incógnita, ou as suas incógnitas do problema, você vai ler o texto do problema e escrever as suas equações, né? Então, gente, o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte: a equação, ela nada mais é do que você traduzir o que está escrito ali em português para a linguagem da matemática, né? Você vai escrever aquela informação que está escrito ali em português, você vai traduzir aquilo em símbolos, tá bom? Então, às vezes, você vai escrever no seu problema uma equação só, às vezes você vai escrever várias equações, né? Você vai montar um sistema de equações. Então, depende de cada problema, né? O que eu costumo dizer é que a OBMAP e a OMIF, né? Elas trazem aí uma gama muito grande de problemas aí, interessantes, né? Problemas que a gente pode explorar bastante aí essa questão das equações, tá bom? Só por curiosidade aí, tem algum aluno de contagem? Nós temos aqui 12 alunos agora, né? No momento não tem nenhum de contagem. Então, isso aí. Então, vamos lá, né, gente? Vamos pegar alguns problemas importantes aí de Olimpíadas de Matemática para a gente resolver juntos, né? Um problema aí muito famoso, né, que sempre cai aí em várias Olimpíadas, são esses problemas aí de quadrados mágicos, né? A gente chama de quadrado mágico. Então, olha essa primeira questão aí, ó. O quadrado abaixo, ele deve ser preenchido com os números naturais de 1 até 9, de modo que a soma dos elementos de cada linha
coluna ou diagonal seja sempre a mesma. Então, eu quero saber qual o número que eu devo colocar nessa posição aqui, ó. Está indicada por X, né? Então, primeiro passo, ler o problema, identificar aí, ver se você entendeu a situação, né? Então, veja, isso aqui é um quadrado mágico. Ó. Você vai preencher esse quadrado com os números naturais de 1 até 9. Aqui tem 3 números, né? 1, 5 e 2. Eu vou colocar os outros, né? Mas eu não vou colocar de qualquer forma. Eu quero que, se eu somar os elementos de cada linha, de cada coluna ou de cada diagonal, eu quero que essa soma seja sempre a mesma, né? Então, eu não vou colocar esses números aí de qualquer jeito. E aí, já fizeram algum problema desse tipo sobre quadrados mágicos? Alguém quer... Nas últimas aulas eles trataram disso. Como é que é? Nas últimas aulas eles falaram de quadrados mágicos. Ah, sim. Que bom, né? Então, é isso mesmo, gente, que esse problema aí é interessante, né? Cai muito em Olimpíadas. Então, esse aí é um problema bem simples, né? Mas a gente pode resolver aí só para a gente ter como exemplo, né? Então, veja, gente, realmente a primeira coisa que você tem que achar aí é quanto que deve ser a soma, né? De cada linha, de cada coluna ou de cada diagonal, né? A gente sabe que a soma dos números naturais de 1 até 9, aí, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que se eu somar os números naturais de 1 a 9, essa soma dá 45, né? Você pode usar a fórmula da soma dos termos de uma PA, né? Ó, isso aqui é uma PA de razão 1, tem 9 termos, né? O primeiro termo é 1 e o último é 9. Então, a soma dos termos é A1 mais o último, né? O primeiro mais o último, ou seja, 1 mais 9, vezes o número de termos, que é 9 dividido por 2. Então, 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45, né? Essa é a soma dos 9 números. Bom, então vejam, quando eu somo aqui, por exemplo, né, eu posso olhar tanto pelas linhas quanto pelas colunas. Quando eu somo as 3 linhas aqui desse quadrado, a soma tem que dar 45, né? Se eu somar a quantidade aqui da primeira linha com a quantidade da segunda, com a quantidade da terceira, essa soma total tem que dar 45. Eu vou estar somando os 9 números, né? Como eu quero que a soma de cada linha seja igual, né? Seja o mesmo valor, então a soma de cada linha aí deve ser quanto? Quem fala aí pra gente? A soma de cada linha vai ser 45 dividido por... Vamos, meninos, ânimo. 3. Por 3, né? Exatamente. Então, tá aí. Então, realmente, né, gente? A soma dos elementos de cada linha aqui deve ser 15, né? Porque a soma de todos os elementos aqui das 3 linhas deve ser 45. Então, cada linha, né, e consequentemente aqui, cada coluna e cada diagonal deve ter soma 15, tá? Então, agora a gente começa a achar os elementos aqui, ó. Vamos chamar esse primeiro aqui de baixo, ó, de A, né? Então, se eu somar os elementos dessa segunda coluna aqui, ó, tem que dar 15. 1 mais 5 mais A tem que dar 15. Então, de cara, você vai ver que o A dá 9, né? 15 menos 6, 9. Esse elemento aqui é o 9. Achou esse aqui, somando aqui a última linha, você tem que ter 15 também, né? Então, 2 com 9 com X também tem que dar 15. Aí, de cara, você vê que o X é 4. E a resposta correta aí da questão é a letra B de bola, né? Bom, aí o problema não pediu, né? Mas só por curiosidade, se você quisesse montar o resto aí do quadrado, né? Você ia ver aí que a solução é essa aqui, né? Ó, a forma correta de preencher esse quadrado é essa aí, tá bom? Então veja, esse primeiro probleminha aí do quadrado mágico, você cai em equações do primeiro grau bem simples, né? Ó, você tem que resolver equações simples, tá? Dividir aqui por 3, né? Ó. Então são equações do primeiro grau.
Tá bom? Só um minutinho. Beleza. Questão 2 é uma questão da OBMEP aí de 2014, né? Então, gente, se você quiser estudar, né, a prova da OBMEP, vocês podem ir aí no próprio site da OBMEP, tem lá todas as provas antigas, né? Então, olha esse problema aí. Guilherme, esses problemas da física, né, que trabalham com velocidade, que trabalham com distância, aparecem muito também, né, na OBMEP, tá bom? Então, Guilherme precisa chegar em 5 minutos ao aeroporto, que fica a 5 quilômetros da sua casa. Se nos 2 primeiros minutos o carro dele andar a uma velocidade de 90 km por hora, qual é a menor velocidade média que ele terá que desenvolver nos próximos 3 minutos, né? Nos 3 minutos finais, para ele não chegar atrasado ao aeroporto. Tá? Então tá aí, ó. Então, primeiro, vamos definir, gente, qual é a incógnita do nosso problema, né? Aliás, nesse problema anterior aqui, ó, do quadrado mágico, né? A incógnita é o próprio x, né? Ó, veja, a pergunta do problema é que te dá a incógnita aqui, ó. Qual deve ser o valor de x? Então, a incógnita aqui que eu queria saber era o x, né? Olha esse problema aí da velocidade. Então, qual é a incógnita do problema? Olha a pergunta. Qual é a menor velocidade média que ele deverá desenvolver nos 3 minutos finais para não chegar atrasado no aeroporto? Então, a incógnita aí é a velocidade média que ele vai desenvolver nos 3 minutos finais. Vamos chamar essa velocidade aí de x. X quilômetros por hora, né? Você pode chamar de x, de a, de b, o nome que você quiser, né? O nome que você dá para a sua variável não tem problema, né? O nome que você vai dar, tá bom? Mas veja que a dica, né, é você olhar para a pergunta do problema, tá bom? Bom, agora vamos entender a situação aí, ó. Um desenho aí para a gente entender, né? Então, o Guilherme sai aqui da casa dele. Nos primeiros 2 minutos aqui, ó, ele vai andar 90 km por hora. Nos 3 minutos finais aqui, que é essa distância D2, ele vai andar com velocidade x, né? Qual que é a informação importante aqui que eu tenho? Que D1 mais D2 tem que dar 5 km, concorda? Se eu somar a distância que ele vai percorrer nos 2 primeiros minutos com a distância que ele vai percorrer nos 3 últimos minutos, tem que dar a distância da casa até o aeroporto, que são 5 quilômetros, né? Então tá aí, ó. Pelo enunciado a gente vê que D1 mais D2 tem que ser 5, né? Da física, a gente lembra a fórmula principal aí, né? Do movimento retilíneo uniforme, né? Do movimento com velocidade constante, que é essa aí, distância é igual a velocidade vezes tempo, né? Então vamos ver aqui, ó. Qual que é essa distância D1? Ele vai andar 2 minutos a 90 km por hora, né? Ora, vamos transformar esse tempo aqui de 2 minutos em horas, né? Porque aí quando você multiplicar, você já vai obter a distância em quilômetros. Então veja, 2 minutos para você transformar em horas, você divide por 60, né? E 1 hora são 60 minutos. Então, você vai ter aqui 2 sobre 60. É o tempo, né? 2 minutos em horas. Então, olha aqui a equação. 90, que é a velocidade da primeira parte do percurso, vezes 2 sobre 60, né? Ó, 2 minutos você divide por 60 para transformar em horas. Então, 1 sobre 30 vezes da hora, né? Mais distância que ele percorreu aqui no segundo momento, ó. X, que é a velocidade do segundo momento, que eu não sei quanto que é ainda, vezes, ele vai usar essa velocidade aqui de x km por hora durante 3 minutos. Então, transformando em horas, 3 sobre 60, né? Isso aqui, gente, tem que ser, na verdade, maior ou igual a 5, né? Quer dizer, a velocidade mínima que ele tem que desenvolver aqui no final é uma velocidade tal, né, que faz com que essa distância aqui total seja maior que 5, né?
maior ou igual. Se ele percorrer 5 quilômetros ou mais, ele vai chegar na hora lá no aeroporto, tá? Você poderia colocar só igual a 5 também, né? Para você chegar na equação, e aí você vai achar da mesma forma, né? Mas aqui é só para mostrar que realmente essa é a velocidade mínima, né? Essa velocidade ela tem que ser maior que isso. Então, aqui virou, na verdade, uma inequação, né, do primeiro grau. Então, aqui, ó, 90 vezes 2, 180, né? 180 dividido por 60, 3. Então, 3 mais, aqui você simplifica, né? Ó, divide em cima e embaixo por 3, então fica 1 sobre 20. Então, 3 mais x sobre 20, né? X vezes 1, x sobre 20, tem que ser maior ou igual a 5. Passa esse 3 para o outro lado, 5 menos 3, 2. Então, x sobre 20 tem que ser maior ou igual a 2. Passo o 20 multiplicando, x tem que ser maior ou igual a 40 km por hora, né? Então, ele deve desenvolver nos 3 minutos finais uma velocidade média de, no mínimo, 40 km por hora. Para ele conseguir chegar no aeroporto a tempo, né? Então, a resposta realmente aí é a letra B de bola. Tá bom? Então, só uma observação aqui. Veja que aqui nós resolvemos não uma equação, mas uma inequação, né? Do primeiro grau. Tudo bem. Você poderia colocar como equação. Aí você acharia, né? Exatamente a velocidade mínima que precisa desenvolver. Tá bom? Alguma dúvida nesse problema aí? Então, vocês estão muito calados, né? Se tiverem dúvidas, podem perguntar, podem colocar no chat, né? O Samuel aí vai falando para a gente. Tá bom? Bom, veja, é uma equação, um problema novamente, né, gente? Que envolveu uma equação, na verdade, aí uma inequação do primeiro grau, né? Então, até agora nós resolvemos aí 2 problemas em que a gente precisou trabalhar com equações e inequações do primeiro grau. Que é aquelas em que o maior expoente do x é 1. Tá? Outro problema aí, ó, da OBMAP 2015. Eles já fizeram esse problema aí. Só um minutinho. Desculpa. O telefone tocou aqui. Bom, gente, então essa questão aí é da OBMAP de 2015. Já fizeram essa questão? Já tiveram contato com ela? Já viram? Sim ou não? O Túlio falou aí que está tranquilo. Então, gente, vamos ler aí essa questão da OBMAP aí de 2015. Alguém gostaria de ler para a gente? Tá dando para ouvir? Tá dando, pode falar. Marcelo gasta 24 minutos para ir andando de casa até o ponto de ônibus, ou 12 minutos se for correndo. Ele sai de casa andando às 15 horas para pegar um ônibus às 3h30. No caminho, percebe que esqueceu a carteira e volta para casa correndo. Ele perde 3 minutos para encontrar a carteira e retorna correndo para o ponto de ônibus, chegando exatamente às 3h30. Que horas o Marcelo percebeu que estava sem carteira? Isso, então você é o Lucas G, né? Lucas Grama, não é isso? De qual unidade que você é, Lucas? Sou do curso de Informática do Campus 2 de Belo Horizonte. Ah, então é isso aí, gente. Vamos analisar esse problema. Ó. Marcelo, ele gasta, obrigado, hein? Marcelo, ele gasta 24 minutos para ir andando de casa até o ponto de ônibus. Ou 12 minutos se ele for correndo. Essa informação aí está me mostrando que a velocidade com que ele anda é metade da velocidade com que ele corre, não é? Ou seja, para ir andando, ele gasta 24 minutos. Para ir correndo, ele gasta metade do tempo. Então, é o dobro da velocidade, né? Ele sai de casa, então tá contando a história aí. Ó. Ele sai de casa andando às 15 horas, vai pegar o ônibus às 15h30. No caminho, em algum momento lá do caminho dele, entre a casa e o ponto, né? Ele percebe que ele perdeu, ele esqueceu a carteira em casa. E aí ele volta para casa correndo. Perde 3 minutos para encontrar essa carteira e retorna de novo correndo para o ponto de ônibus, chegando exatamente às 15h30.
Então, olha a pergunta. A que horas Marcelo percebeu que estava sem a carteira? Então, mais uma vez, né? A pergunta é que vai me dar a dica de qual é a incógnita nesse problema aí. Então, gente, eu vou chamar aí de X, ou de P, ou de A, ou da letra que você quiser. Eu vou chamar aí o tempo que o Marcelo gasta até perceber que ele esqueceu a carteira, né? Então, ele saiu de casa às 15 horas e ele vai demorar aí um tempo P, de P minutos, para perceber que ele estava sem a carteira. Então, a incógnita, por isso que eu disse para vocês, anotem qual é a incógnita, né? Para depois você saber o que é esse P. Então, a incógnita do problema está aí na pergunta, ó. É o tempo decorrido desde que ele saiu de casa até ele perceber que ele estava sem a carteira. P minutos. Vou chamar isso aí de P, né? Agora, gente, eu vou ler o texto do problema e vou escrever uma equação, ó. Então, ele sai de casa andando às 15 horas. Demorou um tempo P para ele saber que ele esqueceu a carteira aqui, ó. Então, vamos acompanhar a equação aqui, ó. P é o tempo, em minutos, até ele perceber que ele perdeu a carteira. Mas, aí veja, ele volta, quando ele percebe que ele esqueceu a carteira, ele volta para casa correndo. Ou seja, ele vai demorar um tempo de P sobre 2 para voltar para casa, concorda? Porque a gente viu aqui, ó, que a velocidade com que ele corre é o dobro da velocidade com que ele anda, né? Então, se ele estava andando e demorou P minutos para descobrir que ele esqueceu a carteira e voltou para casa correndo, então ele demorou um tempo P sobre 2 para chegar em casa. Então, P, que é o tempo que demorou, né, para descobrir que esqueceu a carteira, mais P sobre 2, que é o tempo que ele demorou para voltar para casa, mais os 3 minutos que ele demorou para achar a carteira, né? Ó, ele perdeu 3 minutos para encontrar essa carteira. E aí depois mais 12 minutos, porque aí ele encontrou a carteira e retornou correndo para o ponto de ônibus. Aqui, ó. E a gente viu aqui, o problema te informou que ele gasta 12 minutos para ir correndo para o ponto de ônibus. Então, mais 12 minutos, isso tem que dar exatamente 30 minutos. Ele está falando que ele chegou lá no ponto exatamente às 15h30. Então, esta é a equação do problema aqui, ó. P, repetindo, né? P é o tempo em que ele demorou para perceber que ele esqueceu a carteira, mais P sobre 2, que aí ele voltou para casa correndo, né? E ele corre com o dobro da velocidade com que ele anda, com a qual ele anda, né? Então, mais P sobre 2 é o tempo para ele voltar para casa, mais 3 minutos para achar a carteira, mais 12 minutos para voltar correndo para o ponto. Isso tem que dar 30. Ele chegou no ponto exatamente no horário que ele precisava, às 15h30. Né? Bom, vamos resolver essa equação. Ó. 3 com 12, 15. Passo 15 para o outro lado, vira menos 15. 30 menos 15, 15. Então, P mais P sobre 2 é igual a 15. Ora, eu vou multiplicar a minha equação toda por 2, né? É como se eu tirasse o MMC. O MMC aqui é 2, né? Depois eu vou cancelar o denominador 2. Então, já vou multiplicar todo mundo por 2. Quando eu multiplico os dois lados de uma equação por um número, eu não altero esse número. Eu não altero essa equação, né? Multiplicando os dois lados de uma igualdade por um número, não altera a igualdade, tá bom? Então, multiplicando, ó, 2 vezes P, 2P. P sobre 2 vezes 2, cancelo 2 mais P. É igual a 15 vezes 2, 30. Então, 3P igual a 30, P igual a 10. Então, realmente, ó, aí veja, né? Por isso que é bom você escrever aqui no cantinho o que é a sua incógnita. O que é esse P? É o tempo que ele demorou para perceber que estava sem a carteira. Então, a que horas que ele percebeu que estava sem a carteira? Às 3h10. Né? Letra B de bola também. Então, veja, gente, é um problema simples, né? No fundo, você monta uma equação simples, né? Resolver o problema é muito simples.
O grande problema é a gente conseguir dar esse passo, né? Passar da incógnita para a equação, né? Então, isso aí a gente adquire, gente, com hábito, fazendo vários problemas mesmo, né? A gente precisa adquirir essa habilidade de ler um texto em língua portuguesa e conseguir traduzir aquilo para a linguagem da equação, né? Isso é uma habilidade aí que a gente vai adquirindo fazendo vários problemas, né? Alguma dúvida aí? Resposta B de bola. Então, beleza. Então, 3, na verdade, a gente tem aí nesse primeiro slide aí, né, gente? Nós temos apenas um problema com a equação do segundo grau, tá? Mas lá no final. Mas na lista de exercícios, né, se vocês virem aí, eu deixei aí para vocês uma lista de exercícios com 5 questões envolvendo exatamente, né, equações, né, questões em que você tem que trabalhar essa habilidade de ler um texto e saber escrever a equação a partir do texto, né? Então, depois, no final, aí a gente pode fazer alguns problemas da lista que a gente deixou, tá bom? Então, vamos lá. Mais um problema aí da OBMAP. Esse agora aí é da OBMAP 2017. Quem pode ler aí pra gente? Uma pessoa diferente. Vamos lá, meninos, ânimo. Alguém aí se candidata ali pra gente? Vamos lá, ninguém? Então, vou ler aí de novo. Mas a minha voz já está um pouco rouca aqui, tá? Se minha voz sumir, alguém lê aí pra gente. Então, problema 4, gente, está dizendo aí, ó. Ana, Beatriz e Cristina, né, A, B e C, treinam em uma pista de corrida. Ana corre sempre com o dobro da velocidade de Beatriz e com o triplo da velocidade de Cristina, né? Então, na verdade, aí a Ana é a que corre mais rápido, né? Ela está com o dobro da velocidade da Beatriz, com o triplo da velocidade da Cristina. Um dia, Ana partiu do fim da pista, correndo em sentido contrário ao de suas amigas, no mesmo instante em que Beatriz e Cristina partiram do início da pista. Após o treino, Ana disse para suas amigas que tinha percorrido 20 metros desde o momento em que cruzou com Beatriz até o momento em que cruzou com Cristina. Então a pergunta é: quantos metros tem a pista? Bom, então esse aí é um problema, gente, que a gente vai ter, né, que trabalhar com mais variáveis, tá? Veja, né, gente, que eu estou dando aqui uma solução para esses problemas, né? Claro que a matemática, ela tem várias, às vezes, vários caminhos, né? Às vezes, algum aluno vai resolver esse problema de uma forma diferente, né? Aqui eu estou mostrando apenas um caminho, tá bom? Mas é claro que o problema pode ser resolvido de outras formas, tá bom? Então, veja, ó. O que eu resolvi chamar aqui de X, na verdade, eu vou colocar aqui duas incógnitas. São duas coisas, gente, que eu não sei nesse problema. Primeiro, as velocidades com que as meninas estão andando, né? Elas estão correndo, não é isso? A Ana, a Beatriz e a Cristina. Então, vejam, eu vou chamar a velocidade da Cristina, que é a mais lenta delas, né, de X. Tá? VC, velocidade da Cristina, de X. Imagina aí que essas velocidades estão em metros por segundo, tá? Porque aqui as medidas do problema estão em metros, né? Então, para a gente achar tudo em metros, vamos colocar a velocidade em metros por segundo. Então, a velocidade da Cristina é X. Olha aqui as informações do problema. Ó. Ana corre com o dobro da velocidade de Beatriz e com o triplo da velocidade de Cristina. Então, se a velocidade da Cristina é X, a da Ana é 3x e a da Beatriz vai ser 3x sobre 2, né? E realmente, ó, se você multiplicar 3x sobre 2 vezes 2, aí vai dar a velocidade da Ana. Então, a Ana corre com o dobro da velocidade da Beatriz. E a Ana corre com o triplo da velocidade da Cristina. Então, tá aí.
Chamei de x uma das velocidades e achei as outras duas em função de x, tá? Bom, e a outra variável do meu problema aí vem da pergunta aqui, ó. Eu quero saber quantos metros que tem essa pista. Então, eu vou chamar de P. O comprimento da pista eu estou chamando de P e as velocidades ali estão em função de x, tá? Vamos trabalhar aí com essas duas variáveis. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Uma outra coisa interessante, gente, é a gente fazer um esquema e um desenho, né, da situação para você entender aí o que está acontecendo, né? Então, olha aqui, ó. Você tem aqui a pista de corrida, que tem P metros, tá? A Ana saiu correndo aqui de um lado, do final da pista, né? Aqui, ó, num dia, ela partiu do fim da pista, correndo em sentido contrário ao das amigas. Então, a Ana partiu daqui, as amigas, ó, Beatriz e Cristina, partiram do início da pista, né? Elas vão correndo aqui nessa pista, elas vão se encontrar aqui no meio da pista, em algum momento, né? Em algum ponto aqui dessa pista, elas vão se encontrar. Claro que primeiro a Ana vai encontrar com a Beatriz, que está numa velocidade maior. Logo depois, né? A Ana vai se encontrar com a Cristina, que está com uma velocidade menor. E aí, olha que problema está te dizendo aqui, ó. A Ana percorreu 20 metros desde que ela encontrou com a Beatriz até o momento em que ela encontrou com a Cristina. Então, por exemplo, se ela encontrou com a Beatriz aqui nesse ponto, ela vai andar mais 20 metros para encontrar com a Cristina, né? E aí, alguma sugestão para eu achar o comprimento dessa pista? Alguém já fez esse problema? Alguém tem alguma ideia? Né? Então, veja, novamente, gente, a ideia aqui é a gente trabalhar com a física, né? Não sei se vocês já estudaram lá na física, né? O movimento retilíneo uniforme, né? Mas uma das principais equações aí do movimento retilíneo uniforme é aquela equação que te dá a posição em função do tempo, né? S é igual a S0 mais VT. Lembram dessa equação aí? Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, né? Essa aí é a equação principal do movimento retilíneo uniforme, né? Lembram dessa equação? Isso, por isso colocou aí, sim. Bom, gente, então, vamos usar essa equação aí. Na verdade, eu vou montar uma função aqui, ó. Eu vou montar uma equação, né? Que me dá a posição de cada uma em função do tempo. Então, vamos analisar aqui, ó. Tá aqui a equação principal da física, ó, do movimento retilíneo uniforme. Posição é posição inicial mais velocidade vezes tempo, né? Então, olha só, gente. Vamos começar da Cristina, que é a mais simples aqui, né? Ó, ela está correndo com uma velocidade de x, portanto, a posição dela aqui, ó, em relação a esse início aqui, né? É simplesmente x vezes o tempo. A posição inicial dela é 0, né? Tanto a Beatriz quanto a Cristina, elas saem aqui do 0, ó, da posição inicial aqui 0, tá bom? Então, a posição da Cristina em função do tempo é velocidade vezes tempo. A posição da Beatriz em função do tempo também é velocidade vezes tempo, né? Porque a posição inicial da Beatriz é 0. Mas a velocidade da Beatriz é 3x sobre 2. Então, a equação que dá a posição da Beatriz em função do tempo é 3x sobre 2 vezes t, né? Agora, olha a posição da Cristina, da Ana, né? A posição inicial, né, gente, o S0 aqui da Ana é P metros, aqui, ó. Ela vai sair lá do final da pista. Então, a posição inicial dela é P, menos a velocidade dela, que é 3x vezes t. Que veja, a posição dela, ela vai aproximando-se do zero, né? Como ela está correndo aqui no sentido contrário, ó, a velocidade dela eu vou colocar com sinal negativo, porque a posição dela vai sendo subtraída aqui desse P, né? Então, essas são as três equaçõezinhas que te dão a posição de cada uma delas em função do tempo,
né? Claro que isso aí está em função também do x, que eu não sei ainda quanto que é essa velocidade x, tá? Bom, eu quero saber, então, quanto tempo que demora para a Ana encontrar com a Beatriz. A primeira que ela vai encontrar aqui na pista é a Beatriz, né? Então, gente, a Ana vai encontrar com a Beatriz quando a posição das duas for a mesma, né? Então, vamos para outra página aqui, ó. O primeiro, a Ana vai cruzar com a Beatriz. Isso vai acontecer, né? Quando a posição da Ana for igual à posição da Beatriz. A posição da Ana, a gente acabou de ver que é P menos 3x vezes T. Isso tem que ser igual à posição da Beatriz, que é 3xt sobre 2, né? Resolvendo a equação, ó, multiplica todo mundo por 2, 2p menos 6xt, né? Isso aqui vezes 2 é igual a 3xt. Passa esse 6xt para o outro lado, fica 2p igual a 9xt. Então, t é igual a 2p sobre 9x. Esse é o tempo, né, que a Ana vai gastar para cruzar com a Beatriz. Claro, né, eu não sei ainda quanto que é o p, quanto que é o comprimento da pista, e eu não sei ainda quanto que é o x, quanto que é a velocidade aqui da Cristina, tá? Depois eu vou calcular, gente, o tempo t', que é o tempo que a Ana demora para encontrar com a Cristina. Aí, veja, eu vou igualar a posição da Ana com a posição da Cristina. Resolvendo a equação, né, passo 3xt' para o outro lado. P é igual a 4xt', portanto, t' é P sobre 4x. Esse é o tempo que a Ana demora para encontrar com a Cristina. Ora, mas veja, ó, do momento em que a Ana encontra a Beatriz até o momento em que ela encontra a Cristina, ela percorre 20 metros, né? Olha só, a diferença desses valores, né? O tempo que se passa do primeiro até o segundo encontro é exatamente o tempo que a Ana gasta para percorrer 20 metros. Então, se eu subtrair esses tempos aqui, ó, ela demora mais tempo para encontrar a Cristina, né? Então, se eu pegar o tempo que ela demorou para encontrar a Cristina, menos o tempo que ela demorou para encontrar a Beatriz, aqui, ó, um menos o outro, tem que dar o tempo que ela gasta para percorrer 20 metros. Que é 20, tempo é distância sobre velocidade, né? Então, é 20 sobre a velocidade da Ana, que é 3x, tá? Então, o interessante aqui, gente, é que o x vai ser cancelado, né, nessa equação, ó. O MMC aqui é 36x. Então, tiro o MMC, 36x. 36x dividido por 4x fica 9. Vezes P, 9P. 36x dividido por 9x, 4x. 4, né? Desculpa. Vezes 2P, 8P. E 36x dividido por 3x, 12. Vezes 20, 240. Cancela o denominador. P, 9P menos 8P é 240. Portanto, P, o comprimento dessa pista é 240 metros. Tá? Então, a resposta aí, ó, vamos voltar lá na primeira página, a resposta vai ser a letra C de casa, né? Então, essa pista aí, ela tem 240 metros de comprimento. Então, veja, esse aí foi um problema um pouco diferente. A gente teve que usar duas variáveis, né? Mas, no decorrer do problema, ó, você vai resolver a equação, uma das variáveis desapareceu, né? Uma das variáveis não foi importante aí na equação. Não é que não foi importante para a gente chegar até a equação, né? Mas ela se cancelou aí durante a equação. Tá bom? Então, esse foi aí um outro problema, tá vendo? Então, são problemas, né? Nós temos vários aí na OBMAP em que a gente tem que chegar em equações. Tá bom? Estamos aí com 13 participantes, né? Bom, gente, e agora, né, a gente então só viu problemas aí em que a gente chegou em equações do primeiro grau. Vamos ver um probleminha aqui, ó, em que a gente vai chegar numa equação do segundo grau, tá? Então, esse problema aí, eu não esqueci de colocar o ano aqui da OBMAP, mas ela foi de 2006, tá? Essa aí é a questão 18 da OBMAP 2006. Alguém aí para ler para a gente?
Posso ler. Pode ler. No dia do seu aniversário, em 2006, o avô de Júlia disse a ela: Eu nasci no ano x ao quadrado e completei x anos em 1980. Quantos anos eu completo hoje? A resposta certa é... Isso. Então, veja só, gente. O avô de Júlia, né, no aniversário dele em 2006, ele falou isso aí para a Júlia. Eu nasci no ano X2 e completei X anos em 1980. O que eu posso escrever a partir disso aí, hein? Olha, se eu somar o ano que eu nasci, né? Por exemplo, vou falar aqui, hoje eu tenho 41 anos, né? Se eu somar o ano que eu nasci, que é 1981, eu nasci quase, nossa senhora, eu nasci quase no mesmo ano com a avó da Júlia, né? Não, desculpa, ele nasceu no ano X2, não é em 1980, né? Ele completou X anos em 1980. Então é isso aí, menos mal, né? Então, gente, veja só, eu nasci no ano de 1981. Se eu somar o ano que eu nasci com a minha idade atual, eu vou achar o ano que a gente está agora, concorda? Por exemplo, se eu pegar o ano que eu nasci, 1981, e somar com a minha idade atual, 41 anos, vai dar 2022, que é o ano em que a gente está agora, não é? Então, olha o que o avô da Júlia falou. Eu nasci no ano X2 e completei X anos em 1980. Então, se eu somar o ano que ele nasceu com a idade dele, X, tem que dar o ano de 1980, concorda? Sim ou não? Repetindo aqui o meu caso, ó. Nasci no ano de 1981. Tenho 41 anos. Se eu somar o ano em que eu nasci, 1981, com 41, eu vou chegar no ano em que eu tenho 41 anos, que é 2022, né? Por exemplo, se eu quiser saber em que ano que eu tinha 25 anos, eu vou pegar 1981, que é o ano que eu nasci, vou somar com 25. Aí vai dar o ano em que eu fiz 25 anos, né? Então, se você pegar o ano em que o avô da Júlia nasceu, que é X2, e somar com a idade X que ele completou em 1980, o que você vai ter? 1980, né? Então, é o que nós escrevemos aqui. Se o avô de Júlia completou X anos em 1980 e nasceu no ano X2, então, se você somar X2 com X, tem que dar os 1980, né? Ou, se você passar 1980 para o lado de cá, X2 mais X menos 1980 igual a zero, né? Então, é isso aí, ó. Então, nós vamos resolver nesse problema uma equação do segundo grau, onde o x é o quê? X é a idade do avô da Júlia em 2006? Sim ou não? X é a idade do avô da Júlia quando, hein? Esse x que eu vou achar aqui é a idade que o avô dela tinha em 1980. 1980, tá vendo? Então, você sabe, em 2006, você ainda tem que somar alguma coisinha aí, mais 26 anos, né? Então, vamos lá, resolvendo a equação do segundo grau, ó. Delta é b ao quadrado, né? Aqui o a é 1, o b é 1 e o c é menos 1980. Então, b ao quadrado menos 4ac. Você vai ver que o delta aqui dá 7.921. A raiz é 89, né? Eu nem coloquei aqui o menos, né, gente? Porque a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu nem coloquei o menos aqui, ó, porque o x negativo, né, a solução negativa da equação não interessa, né? Eu vou jogar fora, porque x aqui é um número de anos, tá? Então, considere só a raiz positiva. Então, menos 1 com 89, 88 dividido por 2, 44. Então, no ano de 2006, o avô da Júlia tinha 44 anos. Quantos anos? Desculpa, no ano de 1980, né? Então, no ano de 1980, o avô dela tinha 44 anos. Quantos anos ele vai ter em 2006? Eu tenho que somar mais 26, né? Então, veja que não interessa a solução negativa da equação,
pois X é uma idade. Então, a idade que o avô de Júlia tinha em 1980 era 44 anos. A idade que ele vai ter em 2006 é somar mais 26 anos nessa idade aí. Então, vai ser 70 anos. Né? A resposta aí desse problema é a letra D de dado. Tá? Bom, gente, então nós fizemos aqui, né, 5 problemas. 4 problemas em que a gente teve equações do primeiro grau e esse último problema aí em que a gente caiu numa equação do segundo grau, né? Então, veja, eu vou colocar depois dessa aula, eu vou colocar aí para vocês, né, no próprio bate-papo aí né, no própria sala aí eu vou colocar esse slide, né? E vou colocar de novo a lista de exercícios com as soluções da lista, tá? Que são problemas muito interessantes, inclusive para vocês estudarem um pouquinho e darem uma lida, né? Para a prova da OBMEP, que será semana que vem, né? Na terça-feira. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aí agora com vocês, gente, a lista que eu coloquei, né? Para a gente corrigir algumas questões. Né? Então, vai ficar aí um pouco chato, porque eu vou compartilhar a lista e depois compartilhar a solução, tá bom? Só um minutinho aí. Vamos fazer pelo menos alguns problemas para a gente treinar mais isso aí. Vocês conseguiram, alguém de vocês pegou a lista e tentou fazer antes algum problema? Ou não? Se alguém tentou fazer algum, tiver dúvida, pode falar, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aí agora um PDF, só um minutinho. Para a gente terminar aí nessa meia hora restante, né? Então, quem não tinha visto a lista, gente, procure pegar aí depois. Vou colocar de novo depois da aula, tá? Aí apareceu a lista aí para vocês? Sim ou não? Parecendo sim, professor. Isso. Então, quem pode ler aí para a gente o primeiro problema da lista? São, de novo, problemas envolvendo equações. O primeiro aí, gente, é da OBMEP de 2010. Alguém lê aí para a gente? Vamos, meninos, vocês estão meio desanimados hoje. Bom, então vamos lá que eu vou ler, né? Então vamos lá. João vai de bicicleta ao encontro da sua namorada Maria. Para chegar na hora marcada, ele tem duas opções. Ou ele pode sair de casa às 8 horas e pedalar a 10 km por hora, ou ele pode sair de casa às 9 horas e aí ele vai ter que pedalar mais rápido, né? A 15 km por hora. Então, o problema está te perguntando a que horas é o encontro dos namorados, tá? Então, pergunta do problema. A que horas que é o encontro dos namorados? Vamos chamar essa hora aí de X, né? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a folha das soluções, tá? Só um minutinho aqui. A gente acompanhar a solução. Deixa eu abrir aqui. Um minutinho aqui. O computador às vezes é meio lento.
Isso, apareceu aí a solução. Aparecendo, professor. Isso, só um minutinho aí. Isso, Túlio, aí está sem microfone, não tem problema, tá bom? Então, gente, olha a solução aí. A incógnita do meu problema é dada pela pergunta, né? Então, o horário de encontro dos namorados, X horas, tá? Mais uma vez, eu vou usar a equação principal aqui da física, ó. Distância, velocidade vezes tempo, né? Então, o João, ele tem duas opções. Ou ele sai às 8 horas da manhã e vai a 10 km por hora, ou ele sai às 9 horas da manhã e vai a 15 km por hora. Qual que é a distância que ele percorre saindo às 8 horas da manhã e indo a 10 km por hora? Ora, é velocidade vezes tempo aqui, ó. Velocidade é 10 e o tempo é x menos 8, né? E se eu estou chamando de x o horário do encontro dos dois, se eu fizer x menos 8 da manhã, eu tenho o tempo que ele percorreu, né? Então, 10 vezes x menos 8 é a distância que ele percorre se ele for a 10 km por hora, saindo às 8 da manhã, tá? Agora, se ele sair às 9 da manhã e a 15 km por hora, aí a distância que ele vai percorrer é 15, velocidade, né? 15 vezes o tempo, que é x menos 9 agora, né? Que o x é o horário do encontro e 9 é o horário que ele saiu de casa. Então, x menos 9 é o tempo que ele andou. Claro que essas duas distâncias têm que ser iguais, né? Porque, é claro, se ele sair de casa indo de uma forma ou de outra, a distância até o encontro é a mesma, né? Então, 10 vezes x menos 8 tem que ser igual a 15 vezes x menos 9, né? Então, a distância que ele percorreu saindo às 8 da manhã e indo a 10 km por hora é igual à distância que ele percorreu saindo às 9 da manhã e indo a 15 km por hora. Então, resolvendo a equação simples aí, ó, do primeiro grau, né? Você vai ver que o encontro aí se dará às 11 horas. Né? Então, o encontro dos namorados, ele vai acontecer às 11 horas da manhã. Tá bom? Então, a resposta aí da questão será a letra C de casa. Bom, um outro problema interessante aqui é o das médias, né? Que é o terceiro. Vamos dar uma olhada lá. Só um minutinho. Então, esse segundo aí eu vou deixar para vocês olharem depois, né? Parecido com alguns que a gente fez aqui. Depois eu vou colocar aí para vocês a lista de problemas, tá? Com as soluções. Eu coloquei o mesmo aqui, né? Só um minuto. Então, voltando à lista aqui de problemas, ó. Essa é uma questão, gente, da OMIF, né? A questão 3 aí, ó. OMIF 2019. Estão vendo aí? Essa é da Olimpíada de Matemática das Instituições Federais, tá? Ela trabalha aí com o conceito de média. Então, em uma maratona, a idade média dos 10 competidores era de 40 anos. Então, gente, temos que lembrar que o conceito de média, né? Média é você somar todos os elementos e dividir pelo número deles. Então, numa maratona, você tinha aí 10 competidores. Se você somar a idade dos 10 e dividir por 10, dá 40 anos. A média das idades é 40 anos, né? Então, dá para fazer a primeira pergunta aí para vocês, ó. Qual seria a soma das idades desses 10 competidores, hein? Se a média das idades dos 10 competidores, a soma dividido por 10, dá 40. A soma é 400. Idades, 400, né? 40 vezes 10. Então, veja, ó, essa corrida, essa maratona, começou com 10 competidores e a soma das idades deles era 40 anos.
tá? Contudo, o competidor mais velho e o competidor mais novo foram desclassificados, porque eles estavam fora da faixa etária permitida. Dessa forma, a idade média dos corredores passou a ser 41,5 anos. Então, quando você tirou os dois corredores, né, o mais velho e o mais novo, a nova média de idades passou a ser 41 anos e meio. Insatisfeitos, os desclassificados entraram com recurso e somente um deles pôde disputar a corrida, né? No final da maratona, a média de idade dos competidores foi de 43 anos. Curioso, o vencedor descobriu que a idade do competidor que não pôde disputar a corrida é... Então vamos lá para a solução, né? Então, você vai ver que é uma questão também em que a gente vai ter que elaborar equações para resolver, né? Então vamos voltar aqui, vou compartilhar de novo a lista aí das soluções. Então está aparecendo aí para vocês a solução dessa questão 3, né? Então, o que o colega falou para a gente aí, ó. No início, a média de idade dos 10 competidores era de 40 anos. Então, se você pegasse a soma das idades e dividisse por 10, dava 40. Então, a soma das idades dos 10 competidores era 400 anos, né? Se S dividido por 10 é 40, S é 40 vezes 10, 400, né? Bom, olha as variáveis aqui, olha as incógnitas do problema, né? Chamemos então de X e Y as idades dos dois competidores que foram desclassificados, né? Então a gente viu que dois competidores, o mais velho e o mais jovem, que foram desclassificados porque estavam fora da faixa etária, né? Então veja, a soma inicial era 400 anos. Aí você tirou um competidor que tinha X anos e tirou o outro que tinha Y, né? A nova média dos 8 competidores passou a ser 41,5 anos, né? Então, veja, claro que quando você tirou os dois competidores, o mais velho e o mais jovem, agora passou a ter só 8, né? E a soma das idades, que é essa aqui agora, ó, dividido por 8, dava 41,5. Então, 400 menos x menos y, que é a nova soma das idades, dá 41,5 vezes 8. Ou, vai chegar aqui na segunda equação, né? 400 menos x menos y dá 332, que é 41,5 vezes 8, né? Bom, mas aí depois ainda, né? Um dos competidores entrou com recurso e conseguiu voltar para a corrida, né? Então, vamos supor, né, que seja um competidor com idade de X que tenha conseguido voltar para a corrida. O competidor X, né, eu não sei se ele é o mais novo ou mais velho, mas ele conseguiu ganhar o recurso e conseguiu voltar para a corrida. Ele voltando, né, aí agora a nova soma aqui de idades passa a ser 400 menos Y, porque o X aqui você vai somar a idade dele de novo. Ele vai voltar para a corrida. Então, olha a última linha aí, ó. 400 menos Y, dividido agora por 9, né? Porque agora tem 9 competidores, é igual a 43. A nova média de idades passa a ser 43. Então, 400 menos Y é 43 vezes 9, ou 400 menos Y é 387. Resolvendo essa equaçãozinha aí do primeiro grau, você vai ver que o Y é 13 anos. Então, veja, ó. O competidor mais novo, na verdade, é o que não pôde voltar para a corrida, né? É o de 13 anos. Então, é isso aí que a questão estava te perguntando. Ó. Qual é o competidor que não pôde participar da corrida? Né? É o competidor de 13 anos. Então, a letra E, a resposta correta. Tá? O problema não está te pedindo, mas se você quiser, você pode achar a idade do outro, né? Se você for lá na segunda equação, ó, 400 menos x menos y igual a 332, né? Você pode achar, né, e substituindo o y por 13, você pode achar a idade do outro, que é 55 anos, tá?
Mas veja então, né, gente, que a gente nem precisava da informação dada pela equação do segundo parágrafo, né, da resolução, tá? A gente queria achar só a idade do participante que não participou da corrida, né? Mas, então, na verdade, esse problema aí te deu até uma informação a mais, tá bom? É um outro problema aí interessante, né? Bom, o problema 4, gente, é um problema aí, né? Vamos fazer aí um outro problema que envolva equações do segundo grau. Então, vou compartilhar com vocês de novo a lista das questões, tá? Só um minutinho. Fica meio cansativo, mas tem problema. Então tá aí, gente. Essa questão 4, ó, apareceu aí a lista de questões. Então, essa questão 4, gente, é uma que vocês estão acostumados aí a fazer nos cursos aí de matemática de vocês, né? Foi uma questão da OBMEP aí de 2005, tá? Então, para cercar um terreno retangular de 60 metros quadrados, com uma cerca formada por 2 fios de arame, foram usados 64 metros de arame. Eu quero saber a diferença entre o comprimento e a largura do terreno, né? Então, qual vai ser a incógnita ou as incógnitas desse problema? O que você vai chamar aí de x de y nesse problema 4? Aí, meninos, o que você vai chamar aí nesse problema de x de y? Aí nesse problema, né, o x e o y, a soma deles vai ter que dar 32 metros de arame porque é metade, porque tem 2 fios. E a Isso, multiplicação vai ter que dar a área, é só resolver o sistema. isso. Aí, é um sisteminha. Então, o x e o y aí, gente, vão ser as dimensões do terreno, né? Então, vamos lá para a resolução de novo. Ó. Só um minutinho. Então, a resolução está aí, né? Então, vamos chamar de x e y as dimensões desse terreno, né? O comprimento e a largura, né? Em metros. Então, o que o colega falou aí, ó, x vezes y tem que dar 60, né? Porque o produto dos dois, né? A área do terreno, né? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área do terreno aí é 60 metros quadrados, né? E como, né, gente, o terreno aí tem 2 fios, né? A cerca, né, vai ter 2 fios. Então, você vai ter que 4x mais 4y tem que dar 64, né? Então, você vai dividir a segunda equação toda por 4, aqui, ó, x mais y igual a 16, passando x para o outro lado, y é igual a 16 menos x, né? E substitui lá na primeira, ó. Então, x vezes 16 menos x tem que dar 60. Você vai chegar numa equação do segundo grau, né? Resolvendo a equação do segundo grau, você vai achar como respostas x igual a 10 e x igual a 6. Ora, mas se x for igual a 10, você volta aqui nessa equação, ó, y igual a 16 menos x, para você achar o y. Então, se x for igual a 10, o y vai ser 16 menos 10, que é 6. E se o x for igual a 6, o y vai ser 16 menos 6, que é 10. Né? Ou seja, as dimensões desse terreno, comprimento e a largura, são 10 metros e 6 metros. Tá? Então, a diferença aí das dimensões é 4 metros.
A resposta da questão aí é a letra A. Não é mesmo? Então, nós só deixamos aí dessa lista o número 2, né? Para vocês fazerem. Vou deixar para vocês pensarem nele, né? E vamos fazer o número 5 também, que é uma questão da UBMEP de 2014. Só um minutinho. Então, terminando aí, gente, com o problema 5. Tá aparecendo aí a lista de novo para vocês? Isso. Então, esse é um problema da UBMEP de 2014, né? Bem simples, ó. Após lançar 2.014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos, né? Bom, então veja, ele tinha lançado a moeda 2.014 vezes. Nessas 2.014 vezes, ele obteve 997 caras. E aí ele vai continuando a lançar a moeda e a partir de agora ele vai obter só cara, né? Eu quero ver quantas caras seguidas ele vai precisar obter para o número de caras ficar igual à metade do número total. Então, vamos voltar lá para a resolução, tá? Só um minutinho. Então, tá aí a resolução para vocês, ó. Então, a incógnita do meu problema é o número de caras sucessivas que ele deve obter nos próximos lançamentos. Então, ele vai lançar a moeda mais X vezes e vai obter mais X caras, né? Eu estou considerando aí que nos próximos lançamentos ele vai obter só cara, tá? Então, o número total de lançamento, gente, vai ser 2014 mais X, né? Ele já tinha lançado a moeda 2014 vezes, vai lançar mais X vezes. E o número total de caras vai ser 997 mais X. Ele vai lançar a moeda mais X vezes e a gente está considerando que nos próximos lançamentos o pessoal vai obter cara, né? E aí eu quero que o número de caras obtidas, 997 mais X, seja a metade do número de lançamentos. Então, 2014 mais X sobre 2, né? Passa esse 2 que está dividindo aqui para o outro lado, multiplicando, né? Então, 997 vezes 2, 1994. Mais X vezes 2, 2X. É igual a 2014 mais X. Passa tudo que tem X para um lado que não tem para o outro, né? Então, 2X menos X é 2014 menos 1994. Então, o X é 20. Então, um problema aí bem simples, envolvendo equações do primeiro grau, né? A resposta correta aí é a letra C de casa. Tá bom? Bom, então, veja só. Hoje, então, nossa aula foi sobre equações, né? Vimos aí os conceitos matemáticos lá no início, né? O que é a expressão, o que é a sentença, e vimos que uma equação é uma sentença aberta expressa por uma igualdade, né? E resolvemos aí também vários problemas de Olimpíadas de Matemática, em que a gente recai em equações de primeiro e do segundo graus, né? Então, gente, lembrem-se dessas dicas, tá? Então, quando você for resolver um problema envolvendo equações, procure identificar primeiro quais são as suas incógnitas. Então, vá na pergunta do problema, vá no texto do problema, né? Procure nomear qual ou quais são as suas incógnitas. Não tenha preguiça de escrever, né? Escreva lá, X é igual idade de fulano de tal. Ou Y é igual a preço de tal coisa, né? Então, não tenha preguiça de escrever as suas incógnitas, porque isso aí é muito importante, tá? Depois, leia o texto do problema
e traduza o que você está vendo ali, né, escrito, em linguagem matemática. Isso é que é montar a equação, né? E, finalmente, resolva as equações aí do problema, tá bom? Para você conseguir achar a resposta, né? Interprete o resultado, né? Às vezes você vai resolver uma equação do segundo grau e uma das soluções não vai servir, por exemplo, né? Por exemplo, no problema ali em que o x era uma idade, você vê que não faz sentido falar em idade negativa, né? Então, a gente pegou a raiz negativa da equação e desconsiderou, né? Então, acontece isso aí. Interprete o seu resultado no final. Veja se todas as raízes servem para aquela situação que você está jogando, né? Que você está olhando ali, tá bom? E aí, gente, eu vou colocar aqui logo após a aula, eu vou colocar aí para vocês o PDF da aula, tá? Dos slides aqui, para vocês pegarem esses problemas e resolverem de novo. E vou colocar essa lista aí de 5 exercícios com a resolução, tá? Então, tem uma lista aí que é dos exercícios e no arquivo à parte está a resolução, tá bom? Então, não deixem de pegar, porque depois isso aí apaga, né? Depois, por algum motivo aí, apagado aí dos arquivos, tá bom? Bom, e agora, nessa última momento final aí, se tiver alguma dúvida, algo que queiram perguntar, né? Algo que ficou aí em dúvida, algum outro problema que vocês queiram trazer, né? Vocês podem perguntar. Colocar no chat, tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa? E aí, né, gente, eu quero lembrar vocês também da importância, né, de fazer a OBMAP. Que veja, é uma oportunidade interessante para vocês, né? Engrandece o seu currículo, né? Às vezes você ganha aí um certificado de menção honrosa, uma medalha, né? Tem universidades que estão reservando, não é cotas, né? Mas dando aí pontos à frente no seu vestibular para alunos medalhistas aí da OBMAP, né? Então, você ter uma medalha da OBMAP é um grande diferencial, né? Você pode conseguir pontos aí em algumas universidades, tá bom? E certificados de menção honrosa, por exemplo, né? Eu já vi alunos, por exemplo, conseguirem bolsas de iniciação científica, né? Você tem lá um critério de desempate, por exemplo, né? Entre bolsas de iniciação científica na universidade. Pode ser, por exemplo, certificado de menção honrosa na OBMAP, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: vocês não têm nada a perder, façam a OBMAP, né? Participem. Será terça-feira que vem. Olhe aí com o organizador da sua unidade, né? Da sua escola, qual horário que você vai fazer a OBMAP e não deixe de fazer, tá bom? Bom, estou vendo aí que não tem dúvidas, então, se não tem dúvidas, podemos encerrar por aqui. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Qualquer coisa que precisarem, tiverem dúvidas, quiserem me procurar, eu estou sempre lá no Campus Contagem, tá bom? Que fica ali no bairro Cabral. Tá joia? Desculpem aí a rouquidão, porque realmente eu estou um pouco gripado hoje. Boa noite para vocês e bons estudos. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, até mais. Tá tudo certo. Capricha lá.